Assunto mais do que polêmico para muita gente. Alguns detestam, outros consideram um jogador bom para elenco, outros consideram até como titular, mas esse assunto ele passa longe de ser uma unanimidade. Mas uma questão que agora a gente tem algo factual é que Pedro Henrique, apesar das negociações com o Bahia, com o Grêmio, duas propostas do Grêmio sendo enviadas, Atlético tentando envolver o jogador em negócio, buscando outros zagueiros, Pedro Henrique fica no Atlético, pelo menos até segunda ordem. E aí, Vincenzo, a questão que eu pergunto para você é: a decisão do Atlético e a decisão do Cuca também, tá? Acho que é válido colocar que isso é decisão do Cuca, pedido do treinador para que o Pedro Henrique ficasse. Você considera acertada ou você já teria negociado o zagueiro Pedro Henrique? Cara, eu acho que eu já teria negociado o Pedro Henrique. Havendo a possibilidade, como houve, o Atlético deveria sim ter negociado, porque ele fica muito marcado. Ele erra no jogo, talvez um dos jogos mais importantes da história do Atlético. Talvez a ocasião em que o Atlético mais passou perto de um título de Copa Libertadores. E ele erra muito feio. É muito na dele aquela eliminação, aquela partida perdida pelo Atlético. Mas pensando num ano que o Atlético vai ter 3 campeonatos para jogar, pensando num ano em que o Atlético precisa de zagueiros porque não consegue manter o Kaká, que para mim foi o melhor zagueiro do elenco do Atlético na última temporada. Pensando nas características, ele é um jogador rápido, ele é um jogador que, querendo ou não, é identificado com o Atlético. Está há quanto tempo? Desde 2019, Desde 5 anos 19. no Atlético. Duas Então é muita passagens coisa. aqui. Pouca gente lembra, mas É, ele teve duas passagens. Ele faz um primeiro ano, ele volta pro Corinthians, faz aí acho que 2 ou 3 joguinhos lá, e aí é comprado de maneira oficial pelo Atlético. exatamente, cara. Então, ele é um jogador que sabe como as coisas funcionam no Atlético, é um jogador que está acostumado com a cultura, está adaptado ao clube. Então, talvez seja a resolução mais fácil de um problema que o Atlético poderia ter na zaga, de falta de opções. E aí, com o Kaique Rocha, com o Matheus Gamarra, com o Thiago Heleno, com talvez um Lucas Belezi como uma última opção, o Atlético está bem servido nessa posição. Agora, o Pedro Henrique é para ser titular do Atlético? Acho que não. Acho que o Pedro Henrique não tem nível e nunca teve, sendo muito sincero, acho que nunca teve nível para ser um titular do Atlético com o que o clube aspira, com o que o clube quer ganhar. Porém, para compor elenco, daí faz sentido. Então, para resumir todo esse papo, na minha opinião, o Atlético erra em manter o Pedro Henrique. Já poderia ter vendido, já poderia ter dado outro caminho à carreira do jogador. Mas já que ficou, que seja para elenco, que seja um jogador para compor o elenco e não para ser titular desse time do Atlético, cara. Cara, minha opinião é bem parecida. É claro que houve um infortúnio, né, na lesão dele no jogo contra o Flamengo. Ele estava negociado para o Braga, de Portugal. O Atlético ia lucrar 4,5 milhões de euros com a negociação e acabou que ele ficou sem nada. Né? E é normal, ele também não pode se transferir lesionado. E ele acabou ficando no Atlético. Naquele momento, a negociação era espetacular. Era uma negociação muito boa do Atlético. Que o Pedro Henrique estava muito, ainda mais marcado, estava muito mais perto de toda a situação, como ela foi e afins. Então, isso acaba gerando uma expectativa frustrada na venda do atleta. Então, isso já é um problema. Passam-se 2 janelas desde que o Pedro Henrique tem a lesão dele. Foram 2 janelas. E o Pedro Henrique continua tentando sair do Atlético. Ele pede para sair, pede para ser negociado, propostas vieram, mas nada veio concreto como a última proposta do Grêmio. Essa última proposta do Grêmio, que foi analisada pelo Atlético, né, e daí rechaçada por conta do pedido do técnico Cuca da manutenção do zagueiro. A minha resposta para isso é que se a negociação fosse para o Braga, estaria tudo certo. E eu estou muito próximo do teu pensamento, que é, agora que está aqui, que seja um jogador para elenco. Eu espero realmente que o Atlético evolua na sua zaga. Ele possa evoluir. Nessa próxima janela, inclusive tem agora em abril, de 1º até até o dia 19 de abril, se não me engano, tem uma janela aberta ainda, o Atlético ainda pode evoluir seu elenco, mas se não conseguir nesse primeiro momento, aí é crucial a permanência do Pedro Henrique, porque senão a gente fica sem quase nenhuma opção. Mas de toda forma, na janela do meio do ano, Vincenzo, o que eu espero o Pedro Henrique já vai poder ter assinado um pré-contrato para fora do Atlético e é o que tende a acontecer. Ele tende a sair de graça do clube. Mas eu espero
que a reposição do Pedro Henrique e que a nova adição à zaga do Atlético seja muito melhor do que a gente vem fazendo. Eu espero um jogador que venha muito parecido dos moldes do Matheus Gamarra, que ele veio para cá e parecia que jogava já há 10 temporadas aqui. Ele veio, assumiu posição, agora ele logicamente vira reserva com o Cuca, a gente até fez um Tretes Responde sobre isso, e a gente espera que ele seja titular muito em breve. Mas o que eu posso dizer para você é, espero zagueiros de mais qualidade que o Pedro Henrique, mas já que está aqui, que mantenha um futebol aceitável e que seja essa opção para elenco. Cara, eu acho até que ele tem qualidade. Eu acho até que é um jogador que consegue ter um bom nível para a Série A. Até porque fez uma dupla de uma defesa muito forte lá em 2020 com o Thiago Heleno, uma segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro daquele ano. Então ele tem nível, mas ele fica muito marcado por um erro muito, muito claro. E aí ele fica marcado por outros momentos também. Talvez ele não seja um jogador tão regular, por mais que tenha um nível interessante. Acho que a gente pode pensar dessa maneira com o Pedro Henrique. Ficou. E é um jogador que para reserva é interessante. E acho que sim tem mercado na Série A do Campeonato Brasileiro. É bom a gente ver esses detalhes. Mas o erro marca demais. O erro é muito, muito, muito marcante. E mesmo que tenha qualidade, mesmo que tenha até um nível interessante, o Atlético tem que seguir em frente. O Atlético precisa reforçar esse setor. E aí, claro, se achar alguém nos moldes da negociação do Matheus Gamarra que chega para jogar, sensacional. Mas tem que é gastar. Difícil. Exatamente. Tem que gastar, cara. Não tem jeito. Bom, vamos nessa então. Vamos falar um pouquinho agora no próximo Tretes Responde. Tem muito mais para o que falar, mas esse assunto tá encerrado. Valeu, Vincenzo. Tamo junto!